E aí, eu sou o Draco e eu quero falar hoje sobre mais um princípio básico do design. Hoje eu vou falar sobre contraste e também vou falar de Star Wars, Frank Miller e Batman. Quer entender como tudo isso se liga? Eu falo logo depois da vinheta. Contraste é um dos 4 princípios básicos do design. Eu já falei no último vídeo sobre repetição, vou falar também em algum momento sobre alinhamento e proximidade, mas hoje eu quero focar em contraste. Contraste nada mais é do que a diferença entre dois elementos próximos. E normalmente, como a gente está trabalhando com design gráfico, a gente imagina que contraste é apenas visual. Mas isso não é verdade, tá? O contraste, ele afeta todos os nossos sentidos. Imagine o tátil, tá? Imagine o tato. Imagine que você toque numa superfície lisa e em algum momento essa superfície passa a ser uma superfície áspera. Isso é contraste. Mas, como a gente está falando de design gráfico, eu vou focar apenas no que é o contraste visual. Quando falamos de cor, seja luz ou pigmento, não existe melhor contraste do que a relação entre o preto e o branco. Quando trabalhamos um contraste bem feito, temos como vantagem uma boa legibilidade, já que criamos uma ótima relação entre figura e fundo. Obviamente, podemos trabalhar com tons e cores intermediários, como cinza, por exemplo, mas sabendo que com isso estamos diminuindo o contraste. E claro, nem todo trabalho precisa ter uma taxa de 100% de contraste. Mas a gente não deve confundir contraste com ênfase ou destaque. Esses outros dois valores, eles são subjugados ao contraste, estão diretamente ligados, mas são coisas diferentes. Repare que nessa sequência temos uma série de quadrados alinhados. Mas dois deles chamam a atenção por serem cinza. Veja que em relação ao fundo, eles têm muito menos contraste que os demais quadrados brancos. Isso acontece porque eles estão quebrando o padrão estabelecido nesse cenário, que é ser branco. Mas se aparece um vermelho, automaticamente ele passa a chamar mais atenção até do que o cinza. A razão é boa e a velha semiótica. O nosso cérebro está programado para ser atraído pelo vermelho, porque desde a antiguidade a cor está associada ao sangue e ao fogo. E, portanto, o vermelho tem mais ênfase e muito mais destaque que o branco. Então, para fixar, contraste é a diferença entre dois elementos próximos. Já ênfase e destaque é o que determina qual desses dois elementos chama mais atenção em relação ao outro. Essa relação entre contraste e destaque é muito importante. Repare que nessa cena, o normal é ser branco. Nós temos uma área inteira pintada de branco. Se a gente coloca um objeto preto ou de qualquer outra cor, mesmo ele sendo minoria em relação à área total, ele vai chamar muito mais atenção. E é isso que justifica aquela velha máxima, menos é mais. Mas se gradativamente esse cara vai se tornando mais próximo do fundo, vai se tornando parte do que normatiza, ele tende a perder contraste e, consequentemente, importância. E isso acontece porque entre o branco e o preto existe muito mais do que 50 tons de cinza. E para você conseguir o contraste máximo, o que você tem que fazer é distanciar o máximo possível nessa escala esses dois elementos. E foi exatamente isso que aquele senhor George Lucas fez em Star Wars. Vamos dar uma olhada. Como vocês sabem, esses são os Stormtroopers. São todos branquinhos e tal, frágeis, ruins de mira e só servem para morrer. Como eles são apenas números e não precisam ter identidade, não possuem em geral qualquer elemento diferenciador, exceto quando surgiu o Finn. E como ele era um Stormtrooper muito importante para a história, precisava se diferenciar no meio da multidão. Aí deram logo um jeito dele ficar com uma marca no capacete. E é uma marca vermelha. Eu acabei de falar sobre isso. Não chama atenção? E mais, para aproveitar a questão do contraste, a franquia ainda veste de preto o seu principal vilão. O Darth Vader se veste de maneira mais distante possível dos seus Stormtroopers, e isso é um indicativo de tudo que cerca o personagem. Aqui, o contraste de cor serve para marcar mais ainda um monte de outros contrastes, tipo patente e de poder. E provavelmente de mira. Agora, imagina se os Stormtroopers também fossem preto. A gente não teria destaque entre eles. E aí o que aconteceria é que toda a carga semiótica que eu acabei de falar se perderia. Mas, ao contrário, e se o Darth Vader fosse branco? Mas é óbvio que essa não seria uma escolha. Isso porque o preto, ele historicamente está associado a uma série de valores. E o pior deles, infelizmente, é a maldade. E eu digo infelizmente porque a gente tem o branco sempre associado àquilo que é bom e o preto, infelizmente, àquilo que é mal. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Existe outro personagem que se utilizou muito do preto para poder construir o seu legado. E agora eu vou falando do Batman. O Batman, de frente do Darth Vader, é um herói. Só que ele usa o preto por alguns motivos. Primeiro que ele também quer inspirar medo, O Batman inspira medo nos inimigos dele. Pelo menos essa é o objetivo dele quando se veste de morcego e tal, com aquele uniforme predominantemente preto. Só que, além disso, ele usa do contraste
de uma forma bem inteligente. Já que ele é um personagem noturno e furtivo, o uniforme preto se camufla na noite. E aí a gente não tem contraste, né? A gente reduz ao máximo o contraste para que ele não chame atenção. Agora, como funcionaria se ele fosse branco? Né? Você consegue imaginar o Batman branco? Eu acredito que a maioria de vocês não. Mas dá uma olhada nesse personagem aqui. Esse é o Nemesis, personagem criado pelo Mark Millar, e é inspirado no Batman. Só que é como se fosse um Bruce Wayne com valores deturpados. Ele se utiliza do branco para poder chamar atenção, já que ele não é um herói, ele é um terrorista, e ele quer dar muita atenção e muita ênfase àquilo que ele faz, né? Aos seus atos de terrorismo. E é por isso que ele utiliza o branco, diferente do Batman que quer passar despercebido, ele quer chamar a atenção. E para finalizar, vamos de Frank Miller e o que esse maldito fez em Sin City. Aqui ele trabalha elevando o contraste ao máximo, usando luz e sombras extremamente bem marcadas e não dando espaço para nenhum meio tom. Toda a mensagem é passada visualmente de maneira bruta, crua, sem margem para atenuante. E mais, além do contraste, ele ainda lança a mão do destaque e da ênfase quando propositalmente quebra a harmonia do preto e branco e colore alguns elementos da página, principalmente com vermelho e amarelo. E esse foi o princípio do contraste. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida ou lembrarem de outros personagens que utilizam o mesmo recurso, deixa aqui nos comentários que a gente troca uma ideia. Até o próximo vídeo e valeu!